Estamos aqui no nosso canal de aves para iniciar mais uma playlist aqui sobre as principais doenças de aves. Nessa playlist vocês vão ver aí todas as doenças, principalmente nós vamos falar das aves ornamentais, nas aves que estão dentro da nossa casa, no periquitinho que está aqui comigo, na calopsita, no ringneck, nos papagaios, que são aves que hoje são mais frequentes dentro das nossas residências. E nós vamos falar hoje primeiro, a primeira doença é a clamidiose, que é uma doença muito comum, comuníssima no nosso meio. Ela é uma zoonose, ela passa para a gente, tá, gente? Isso é importante, saber o que é uma zoonose. O que é uma zoonose? São doenças que passam dos animais para o ser humano, portanto, da vaca para o ser humano, da ovelha, do cachorro, dos gatos, mas nós estamos falando aqui especificamente das aves. Então, a clamidiose é uma bactéria que habita as aves, pode ser que elas fiquem assintomáticas durante muito tempo, elas podem, às vezes, não se manifestar, mas hoje, com a quantidade de aves comercializadas, tanto de criatórios que tem aí, essas aves, às vezes, elas podem trazer essa doença do próprio criatório, E, às vezes, elas do criatório, elas não estão lá doentes. Você vai lá no criatório adquirir a ave, ela está bem. Às vezes, o fato de transportar ela para sua casa, tirar ela do meio ambiente lá que ela está, junto com os irmãos dela lá, junto com a mãe, com o pai, isso pode ter uma queda de resistência e a clamidiose instalar com mais facilidade e levar a ave a óbito. A gente tem aí alguns sintomas clínicos que estão bem claros da clamidiose. São sintomas de várias doenças, mas especificamente esses sintomas são bem comuns. Por exemplo, a apatia, que é o animalzinho a ave fica mais quieta, prostração, a anorexia, que é a falta de apetite, são sintomas bem evidentes. A ave fica mais arrupiadinha, mais quietinha, diminui a alimentação, para de comer, diminui aí a alimentação, às vezes para o canto, diminui o canto, a ave às vezes faz barulho e ela para de fazer barulho, desce do puleiro, fica quietinha, moadinha. Esses são os sintomas mais claros da clamidiose, que podem levar a ave a óbito. Tem problemas respiratórios também, desidratação, alteração da coloração das fezes, as fezes ficam esverdeadas às vezes. Então é muito comum, essa doença é uma doença muito comum e é uma doença que pode levar a óbito. O que você deve fazer? É começar a perceber. Nós falamos que durante quase o nosso canal, aqui, todas as gravações nossas, que as aves elas fazem de tudo para não manifestar sintoma clínico. O que é sintoma clínico? Demonstrar para a natureza que ela está doente. Então, às vezes, ela mascara, começa a passar a comer, às vezes, fazer de conta que está comendo e não está comendo. Ela começa a perder peso, e aí você não percebe essa perda de peso. Às vezes, ela fica mais quietinha, você não percebe, ela para de emitir sons, e aí você não percebe. Então, é muito importante esse controle, esse cuidado que o proprietário tem para detectar que a ave está doente. Hoje, com a comercialização de aves, principalmente aves não silvestres, as calopsitas, os periquitos, os papagaios, os ringnecks, os lores, várias espécies estão sendo comercializadas. Essas aves cada dia mais estão sendo colocadas dentro dos nossos lares, viraram o segundo, o terceiro pet mais comum dentro dos nossos lares, principalmente as calopsitas, e elas vêm ali com essa doença e às vezes o proprietário não percebe. É uma doença que o tratamento é relativamente simples, mas o diagnóstico deve ser dado com mais facilidade. Nós temos aí alguns sintomas clínicos, alguma maneira de prevenir essa doença, que normalmente elas são transmitidas através de contato físico, através do contato das fezes, às vezes através de aves que vêm visitar a sua ave ali, tipo os pardais, as rolinhas, podem trazer essa doença para dentro de casa. Outra coisa que pode trazer muita doença para dentro de casa, e a gente frisa isso muito, é a ração a granel. Gente, se você está comprando a ração a granel, pare de comprar a ração a granel, porque a ração a granel ela vai trazer a doença para dentro de casa. Eu falo muito aqui que a gente tem duas maneiras de trazer a doença para dentro do seu lar. Uma delas é através da aquisição de outra ave que está doente e outra através da alimentação, que é o mais comum, principalmente quando se trata de ração a granel.
Você está comprando ração a granel, pare de comprar ração a granel e compre ela envasada. Hoje nós temos fabricantes muito bons aí e não tem necessidade de comprar ração a granel. Então, como evitar essa doença, né? Evite o contato das aves com as fezes de outros animais, mantenha o viveiro limpo, né? Garanta que as aves sejam criadas em ambiente seguro, seco e ventilado, né? Porque a doença, gente, ela fica muito nos poleirinhos, né? Às vezes as pessoas chegam aqui para tratar de uma ave e os poleiros da ave estão sujos e já faz ali tempos que ela não limpa. Produtos específicos, né, para a limpeza da ave, manter a higienização da gaiola, a higienização do viveiro, é fundamental para que essa salmonela não se prolifere, né, e não acometa seus filhotinhos, suas aves. Então, muito importante manter esse controle higiênico. Ao adquirir uma ave, mantenha, né, vai lá, mantenha ela separada, faz uma quarentena dela, para que ela possa ter contato com as suas aves, gente. É muito comum, eu vejo aí com frequência, gente adquirir uma ave aí no mercado, vamos falar aí no mercado central, que é um lugar que você não deve comprar nunca. Né? É uma ave que ela já vem com kit completo de doença, inclusive a salmonelose. Né? Então, evite de comprar em mercado, né? Quando adquirir uma ave, mantenha ela separada para que ela possa ficar ali sob observação para ver a coloração das fezes, para ver se ela está alimentando direitinho, né, para depois botar em contato com as suas outras aves. Então, não deve colocar imediato. Essa quarentena não chega a ser 40 dias, mas ela pode ser feita ali de uns 10, 15, 20 dias e, se possível, gente, leve a sua ave antes de colocar em contato com outras aves ao veterinário. O exame é muito simples, né? O exame laboratorial é muito simples e ele nos dá uma certeza absoluta que a salmonela está ali. Né? Então, que a clamídia, perdão, estou falando de clamidiose, tá? Que a clamidiose está ali presente, mas normalmente quando a ave chega ao veterinário já com um estágio mais avançado, a gente consegue ver ali nas fezes, né, a grande possibilidade da clamidiose está ali, mas o exame laboratorial é fundamental. Então, mas não dá para a gente esperar. O exame laboratorial vai levar 2, 3, 4 dias para sair o resultado dos exames aí. Para isso, normalmente, no meu caso específico aqui, eu já entro com antibiótico terapia, já injetável mesmo, para um antibiótico de largo espectro, que pega não só a salmonela, mas várias outras bactérias, né, que o bichinho já fica medicado momentaneamente, e logo em seguida eu começo a fazer um suporte nutricional. Um suporte nutricional, mudar a alimentação, orientar o proprietário com relação à higienização do ambiente, com relação ao suporte nutricional, com relação à mudança daquela questão da ração para a ração específica, para a ave ficar mais saudável. Hoje é muito comum, né, as pessoas tratarem das aves com mistura de sementes, e essas misturas elas não são tão boas quanto as rações peletizadas. Então, até adaptar, orientar o proprietário leva tempo. Para isso, a doença deve ser atacada imediatamente e ser medicada imediatamente para que o prognóstico, que é o prognóstico, a possibilidade de recuperação, seja bom. Na maioria das vezes, quando as aves chegam para o nosso cuidado, o prognóstico é muito reservado, porque as aves já estão doentes há muito tempo, e é muito comum as pessoas me ligarem e falar assim, minha ave ficou doente ontem ou antes de ontem. Quando chega com ela aqui, ela está pesando 40% do peso a menos, até 50% do peso a menos. Não é possível que uma ave emagreça em 2, 3 dias, né, de doença. É porque o proprietário, na verdade, não percebeu ainda que a avezinha está doente. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer para evitar? Pronto, você percebeu qualquer sintoma clínico, a ave está prostradinha, mais quietinha, está mais amuada, procure o veterinário, gente. Já liga para ele, agenda uma consulta, e mantenha essa ave separada do seu plantel. Se for deixar a ave ter contato com o seu plantel, um cocôzinho que ela fizer lá e que as outras aves pisar em cima, elas vão estar contaminadas. E é uma coisa exponencial, uma que contamina a outra, que contamina a outra, que contamina a outra, até com as mãos. Gente, a gente tem que ter um cuidado, nós estamos falando aqui de uma zoonose. Então tem que ter um cuidado muito específico com essas doenças. Para quê? Para que a gente não pegue nas fezes da ave, como eu, por exemplo, não tenho nojo nenhum de fezes de ave, pelo contrário. Eu manuseio elas com muita facilidade, mas eu tenho que lavar a mão ali no mínimo. Durante uma avaliação da ave, eu lavo a mão 3, 4, 5, 6 vezes. Mas é o caso, por exemplo, dessa avezinha aqui, que eu coloco ela no ombro aqui,
E aí, às vezes ela faz um cocôzinho, depois eu passo a mão aqui, ó, e vou passar no olho, vou passar na boca e vou ser contaminado. Então, na verdade, o que nós precisamos fazer, gente? Não são coisas, essa contaminação não é uma... Eu sou desde criança que eu cuido de aves, desde 6 anos de idade que eu me lembro de cuidar de aves e nunca tive uma doença dessa. Até porque também, se eu já tive, eu já criei uma resistência e não vai ser muito problemático. Eu não posso falar da doença aqui no ser humano, eu tenho que falar da doença na ave. Mas se aqui é uma zoonose, nós temos que evitar falar com o proprietário que tem que ter os cuidados sanitários. Cuidado sanitário, gente, manejo sanitário, nutricional e reprodutivo é coisa que tem que ser orientada pelo veterinário. O reprodutivo tem tanto, mas o nutricional e o manejo sanitário tem que ser feito aí com bastante critério. Muita gente fica usando aí sabão, sabão e água é o melhor desinfetante, mas existem produtos específicos para desinfectar a gaiola, existem produtos específicos para dar banho na ave. Muita gente tem o hábito de dar banho na ave debaixo do chuveiro, gente. Isso não deve ser feito principalmente à noite, hipótese nenhuma. Então, na verdade, os cuidados começam desde a higienização do ambiente da gaiola, do viveiro, do ambiente que a ave vive, e também da ave no geral, na ave em si, porque a ave fica com um parasito na plumagem ali. Então, até os banhos com shampoo específico, com produto específico tem que ser dado. O produto, normalmente são produtos à base de amônia quaternários, produtos que são colocados que são feitos para desinfectar a gaiola, e às vezes um produtinho pequenininho, um produto de 250 ml consegue você desinfectar aí 30, 40, 50, 100 gaiolas, às vezes dura 1 ano, 2 anos, 3 anos para fazer a desinfecção correta. Agora, usar cloro, álcool, isso não vai resolver muito, ajuda, mas não vai resolver e também pode ser que isso prejudique a saúde do seu animalzinho. O cloro, por exemplo, corrói muito o pezinho das aves, então não deve ser usado para higienizar a gaiola. Então, procure o veterinário, procure a orientação dele, para a gente falar não só sobre a salmonelose, sobre como a giardia, várias outras doenças, a coccidiose, a tal da megabactéria, que hoje é muito comum aqui no nosso meio, que é um fungo. Nós vamos falar de todas elas aqui no nosso canal. Se você quer saber mais sobre as doenças de aves, clique no nosso canal, esteja aí presente aí no nosso canal, esteja assistindo nossos vídeos, clica no nosso canal, dá um okzinho, vai lá no sininho lá e dá um apertinho no sininho lá que você vai receber muita coisa sobre as principais doenças de aves e você pode evitar aí uma doença no seu plantel ou mesmo na casa de um amigo que você gosta, evitar que a doença se prolifere. Então, nós começamos hoje com a clamidiose, nós vamos falar de todas as doenças, as mais comuns principalmente, tá? Não, se você falar todas, talvez não seja possível, mas as mais comuns aí, pelo menos umas 100 mais comuns, nós vamos falar delas aí no período dessa playlist que vai ser colocada no nosso canal aí exclusivamente para falar das doenças. Nós não vamos ter aqui como falar de tratamento, gente, tratamento é muito sério. Na verdade, o que eu quero te pedir é para que você não vá a uma casa de ração, não vá a um local e peça um remédio para a sua ave. Medicar a ave sem a orientação do veterinário é a pior coisa que você pode fazer. Se você ama a sua avezinha, ama seu bichinho, leva no veterinário da sua confiança e pede a ele para fazer a conduta correta, entrar com a medicação correta, na hora correta. Esse periquitinho aqui está sendo medicado, e se ele não vem ao veterinário, com certeza ele ia morrer. Então nós estamos aqui com a avezinha na mão, que é um periquito, assim como as calopsitas, como todas as aves ornamentais, elas precisam ser cuidadas. E esse cuidado específico é muito importante que seja feito pelo veterinário da sua confiança, o veterinário que você já procurou. Então, hoje é muito importante a presença do veterinário em todos os tratamentos de aves e principalmente, gente, para evitar a contaminação do ser humano. Nós vamos falar de doenças de pombo, doenças das calopsitas, doenças de pitacídicos, doenças de aves mesmo no geral, em galinhas, todas elas, nós vamos falar de todas elas, principalmente quando se trata de doenças que podem contaminar o ser humano, que são as zoonoses. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, cliquem no nosso canalzinho, nós vamos falar aí muito sobre as principais doenças de aves. Se você quer conhecer um pouquinho, comece a nos seguir aí, dá um ok, dá um cliquezinho no nosso canal aí, você vai receber as nossas playlists, as nossas gravações, para que você possa nos ajudar a evitar a divulgação dessas doenças e a proliferação delas. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, muito obrigado. Tchau, tchau.